Beleza. Ai, eu tô entre eles, gente. Isso é uma honra. Isso eu não tenho não tenho assim, não tenho palavras para esse momento. Obrigada, viu? Muito obrigada. Sério, sério. Eu já estou realizando um sonho, mas Down around the corner, half a mile from here, see them long things run, and I watch them disappear without love. Where would you be now? Well, the pistons keep on turning, and the wheels go round and round. The wheels are cold and hard, when the bars they go down without love. Nenhum detalhe é pequeno demais para quem é apaixonado por cerveja. Isso é qualidade artesanal. Eisenbahn. Aprecie com moderação. Hoje em dia, existe um jeito novo pra tudo. Pra voltar pra casa de carro, pra ouvir a playlist predileta, assistir aos nossos programas favoritos e até pra estar perto dos amigos. Com a nossa alimentação, não é diferente. Dá pra continuar saboreando o que a gente mais gosta, só que de um jeito novo. Por isso, a Seara, a empresa que mais inova no setor de alimentos, acaba de criar a linha Incrível Seara, a única com a exclusiva Biomolécula I, capaz de trazer todo o delicioso sabor e textura de carne para pratos 100% vegetais. Linha Incrível Seara, um jeito novo de sentir sabores incríveis. boa tarde! Boa tarde, bem-vindos a mais um painel do Festival Path. Meu nome é Raquel Correa, eu sou comunicadora e fundadora da Lemineon, consultoria de comunicação e estratégia, e estou muito feliz de recebê-los nesta tarde de sexta-feira, último dia também de Festival Path, que foi inteiramente digital nessa edição e conectou pessoas do mundo inteiro para falar com a gente aqui durante esses dias. E hoje, agora, na próxima hora, nós vamos falar sobre humor. Humor combina com sexta-feira, né? Mas também combina com reflexão, humor para pensar, para provocar, né? E também como é importante rir para não chorar, principalmente no momento em que vivemos, né? Bom, as crises políticas, econômicas são combustíveis para artistas que usam as redes sociais para produzir conteúdo numa linguagem leve, numa linguagem mais acessível também, né? E também, claro, utilizando humor, né?
quando a gente acha que o único sentimento para lidar com o momento em que a gente vive é a tristeza, o humor nos faz refletir, nos faz pensar, o humor gera conversas dentro de casa. Ou pelo menos deveria, né? Mais do que incitar o ódio, né? Hoje eu sou anfitriã de um papo com 2 estrelas e eu estou super feliz. Com certeza você já deve, ou você já pode ter recebido o vídeo de uma dublagem incrível feita por um adolescente, ou também você pode ter se deparado aí nos seus scrolls infinitos com a blogueirinha do fim do mundo. Hoje eu estou com a Maria Bopp e com o Kaique Brito aqui do meu lado. Uau, que honra! Bem-vindos, Kaique e Maria, boa tarde. Oiê, tudo bem? Boa tarde, Como muito vocês obrigada. estão? Tô ótimo, melhor agora. É a famosa resposta de 2020, né? Bem na medida do possível, né? Na Pois medida é, do eu nem possível sempre. pergunto mais se tá tudo bem, porque tudo bem ficou grande demais e agora a gente consegue saber que essa perspectiva do tudo talvez não caiba mais, né, gente? Mas para a gente começar esse papo e começar a aquecer, queria saber de vocês sobre um ponto mais específico. Vocês são artistas que fazem críticas sociais, críticas políticas. Sim, artista, Kaique, artista, é costume, não é, Maria? Artista. Total. Adorei a reação dele. Que fazem críticas sociais, fazem provocações políticas, né? E eu gostaria de saber, enfim, fiquem à vontade aí quem vai começar, mas isso foi pensado ou foi uma reação instintiva com o momento que a gente estava vivendo aí, falando, né, de março até agora, desse contexto pandemia? Eu posso começar falando? Pode, por favor. Eu, na verdade, eu tô fazendo esse tipo de vídeo, né, como crítica social, postando nas minhas redes sociais, desde o meio do ano passado. Então é uma coisa bem recente, assim, não fez nem 2 anos ainda. E sobre essa situação pandêmica, eu acho que terminou sendo a reação de todo mundo que já grava vídeo sobre isso, porque é uma coisa que todo mundo está passando agora e é um assunto recorrente, que todo mundo se identifica. E é isso, cara. Eu faço vídeo, para quem não me conhece, eu pego áudios das pessoas falando coisas que eu não concordo e dublo por cima de uma forma irônica. Então, assim, eu venho fazendo isso desde o meio do ano passado. O meu primeiro vídeo que eu fiz isso já deu uma viralizada, assim, legal, que foi sobre racismo reverso. E desde lá eu venho fazendo esse tipo de vídeo. E chegou na quarentena, assim, eu só comecei a tentar até melhorar a qualidade, assim, agora que eu tenho, entre aspas, mais tempo para fazer o que eu já faço. Maria, o seu último vídeo também foi sobre racismo reverso, né? Acho que o mais recente dessa semana, que saiu uns dias atrás, é sobre racismo reverso e de onde surgiu a blogueirinha do fim do mundo. Eu também queria saber, tem gente que acha que ela é verdadeira, assim, ela é uma pessoa de verdade? Não. Muito pouca gente, assim. Então, foram 2 pessoas, assim, que se confundiram um pouco com os vídeos. Tipo, gente, não entendi nada que essa menina tá falando. Que? Tipo, sabe? Porque não entenderam, mas não porque achavam que eu era sem noção, de verdade. A blogueirinha do fim do mundo nasceu, na verdade, numa peça que eu tava fazendo no final do ano passado, que a gente tava falando sobre o fim do mundo, sobre apocalipse na peça, super leve. Não, mas é porque a peça era um texto do Beckett, que é muito apocalíptico. Então a gente levou ideias de fim do mundo, assim, nos ensaios, a gente estava viajando. E aí eu viajei e criei a blogueirinha do fim do mundo para trazer essa coisa. É o fim do mundo que é tão perto, mas é tão longe, mas tão perto também, sabe? E aí trouxe exatamente a ideia como ela é, que era essa ideia de falar coisas, fazer um tutorial de maquiagem enquanto falava coisas políticas absurdas no meio. E aí a reação foi tão legal nas atrizes que estavam junto comigo nessa peça, que eu falei, vou botar no mundo essa ideia, que eu acho que vai ser legal. E aí o primeiro que foi justamente o do tutorial da maquiagem também deu uma primeira viralizada bem boa já.
Oi, voltei, desculpa, já tô aqui, Voltou, né? Vocês estão me voltou, tá vendo? aqui de Tá. novo. Sim, tá tudo bem. E aí viralizei, e logo na primeira, e aí, só que assim, o fim do mundo não tinha chegado ainda, né? Fim do mundo, assim, tipo, a pandemia não tinha chegado em fevereiro, quando eu postei o primeiro vídeo. Aí depois eu vi como foi oportuno, entre 1000 aspas, eu ter criado essa personagem com esse nome, assim, porque foi que nem o Kaique falou, assim, com a pandemia as pessoas começou a gerar mais identificação com as pessoas, porque estava todo mundo vivendo a mesma coisa. Independente de posicionamento político, as pessoas sabiam que era viver a pandemia, sabe? Sempre teve os negacionistas, óbvio, mas em geral as pessoas estavam vivendo aquilo no mundo inteiro. Então, sei lá, fez mais sentido a minha personagem e aí eu por isso segui com ela. Legal, legal. Eu queria saber de vocês também qual é a diferença entre a crítica e a ironia, né? No sentido de provocação. Eu acho, vou primeiro, que eu acho que eu acho que a ironia e a crítica não são coisas excludentes, né? Você pode criticar usando da ironia. Acho que a ironia é mais talvez o meio que você usa, ou a linguagem que você usa, sei lá, não sei. Eu acho que eu poderia, por exemplo, ligar a câmera e falar, como muita gente faz, genuinamente e legitimamente, tá certo, assim, de pegar e falar assim, gente, é o seguinte, Bolsonaro nunca se queimou tanto a Amazônia quanto no governo Bolsonaro, sabe assim? E falar, ou então falar, esse bando de filho da... Sabe, poderia fazer isso, revoltada, sabe? Porque a revolta, expor, né? Explicitar, né? Dessa maneira. Poderia, só que eu acho que às vezes não só no digital, mas no pessoalmente, se você vem às vezes carregado de verdades absolutas, cagando regra, com a raiva, as pessoas não ouvem 5 segundos e falam, mas não dá para ouvir, é muito radicalismo, não dá, não quer, não, sabe, quando você usa da ironia, quando você faz graça, quando você fala que nem uma blogueirinha fofa, faz que nem o Kaique, está dublando de um jeito muito, falando as coisas que o Bolsonaro fala de um jeito assim, muito melancólico, que é engraçado, que dá um ponto de interrogação na cabeça da pessoa que vê, a pessoa, é isso que você falou, é uma provocação no sentido da pessoa pelo menos para ver, sabe? Tem um monte de gente que fala assim, vê os meus vídeos até o fim, e comentam, nossa, nada a ver. Bom, mas você viu até o fim, né? Porque a pessoa comenta alguma coisa que eu falei lá no final. Bom, você viu até o fim, então pelo menos você ficou, sabe? Aham. E aí, Kaique, o que você acha dessa diferença entre crítica e ironia? Vai lá. Cara, é isso, sabe? Eu acho que um ajuda o outro. Eu comecei a fazer os meus vídeos muito espontaneamente, porque eu e os meus amigos, assim, da minha idade, a gente sempre teve essa linguagem da ironia para conversar. Eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo e está muito presente cada vez mais. Então, assim, por exemplo, eu vi um vídeo da menina no YouTube falando sobre racismo reverso e eu falei, gente, meu Deus, eu comecei a zoar junto com meus amigos no WhatsApp. Então, assim, eu vi o vídeo até o final, até para ter credibilidade, sabe? E quis gravar por cima, com a linguagem da ironia, que inclusive surgiu não, né? Mas se popularizou muito no TikTok, sabe? Então eu acho que essa linguagem tá cada vez mais entre todo mundo. E é muito legal, sabe? Porque é como a Maria falou, traz a reflexão na cabeça das pessoas. Porque eu pelo menos, e blogueirinha também, ela usa a fala das outras pessoas, ela reproduz, e eu literalmente uso o mesmo áudio que a pessoa falou. Então isso traz uma reflexão, porque a pessoa só tá ouvindo aquela mesma coisa, só que vendo pessoas diferentes, sabe? Então, isso traz essa reflexão, a ironia é um ótimo jeito de falar, e assim, do jeito que Maria falou, é o jeito que cada um se sente confortável de criticar o que quiser, sabe? Então, assim, se alguma pessoa quiser vir sentar na câmera falar normal, a pessoa tá ótima, tá no lugar dela de falar do jeito que ela se sente confortável. Mas acho que eu e Maria, a gente se sente mais confortável em falar pela linguagem da ironia, que é mais legal. Pelo deboche. Acho que tem porque quando a gente analisa, né, tanto blogueirinha, Maria, quanto Kaique, né, disparam em visualizações, compartilhamentos, engajamentos, a própria audiência de vocês, né, que comenta, é composta por políticos, por artistas, né,
muita gente interage com vocês, né? E acho que o mais interessante é tirar desse lugar, né? Fazer o que... falar é um jeito de se expressar, né? Mas tirar a pessoa do lugar comum é trazer ela para algum, pelo menos, tipo de... Peraí, deixa eu ver isso aqui com atenção. E aí isso já puxa para a minha segunda pergunta, que vai de encontro a isso que as pessoas estão querendo refletir e conversar e debater, ou elas já jogam o amor e ódio assim automático, o like ou o hate lá, ou elas estão se abrindo mais para uma discussão a partir do que vocês apresentam para elas? Olha, as pessoas deduzem que eu recebo muito ódio, né? Tipo, pelos assuntos que eu falo. Mas eu recebo de verdade muito mais apoio, mensagens muito legais, muita gente apoiando, elogiando, tipo, enchendo minha bola até, do que ódio. De verdade, eu acho que o tal do algoritmo me protege um pouco. Eu sinto que fico um pouco na bolha, e isso para mim é bom. Assim, por um lado, óbvio, eu adoraria furar mais a bolha, mas eu tenho que ter uma ligação digital, que eu não tenho nada que eu possa fazer muito, eu sinto. Hashtag protegida do algoritmo, né? Depois Exato. você ensina aí como faz. Não, eu acho assim, também quando eu recebo mensagens de ódio, que também, obviamente, eles vêm, vira e mexe, eles vêm, cara, eu não tenho o menor pudor em bloquear as pessoas, apagar os comentários, tipo, xingar as pessoas. Eu não sou obrigada, entendeu? Assim, Você é uma percebo... pessoa, né, Maria? Você não está sendo a voz de ninguém. É a sua voz, né? Eu percebo quando dá para ter diálogo, sabe? Eu percebo quando tem as pessoas que estão realmente com alguma dúvida, ou então, tipo, querem entender, mas por que você vai votar no bolo, sabe? Quer entender. Agora, quando a pessoa vem, tipo, pelo amor de Deus, é uma comunista vendida, você tá assim chorando porque a Globo parou de pagar você. Eu nunca fui da Globo, sabe? Então a pessoa nem sabe nada de mim e tá deduzindo um monte de coisa. Então eu vejo que não tem nem por onde começar a ter diálogo. Então é isso. A gente também é isso. O algoritmo me protege, mas eu também tenho que saber me proteger do algoritmo. Com certeza, com certeza. É o filtro, né, que se faz. Você faz esse filtro, Kaique, também? Não, com certeza. Eu acho que uma das coisas mais úteis que eu já vi no meu Twitter foi quando Dora Figueiredo, ela tweetou mostrando como você filtrar suas notificações lá no Twitter. Então lá no Twitter, que é a rede social mais, tipo, tóxica, eu acho, na minha opinião, tem umas configurações das notificações que você ativa vários filtros, como não receber notificações de quem não confirmou o e-mail da conta, quem não tem número cadastrado, quem não tem foto de perfil. Isso ajuda muito, sabe? Eu não perfeito. sabia disso! Olha aí, perfeito. Fica aí É perfeito. a dica. É maravilhoso isso. E dá para silenciar, né, palavras. Sim. Então isso também dá uma exatamente. saúde para a gente, assim, uma vida muito boa. É bem importante. Boa, Kaique. Mas e aí, com quem ficou ali depois desse joio e trigo aí? Conversa, tem pergunta, responde. Acho que menos numa coisa de explicar, mas de promover esse debate. Tem isso? Acontece? Cara, eu acho que mesmo a gente caminhando cada vez mais para esse caminho da reflexão e de se desconstruir e etc., eu acho que o meu conteúdo, pelo menos, ainda é super dentro da minha bolha, que tem as mesmas opiniões que eu, mas de vez em quando vem as pessoas que querem discutir, não sou eu que estou ali para ficar debatendo nos comentários, tem as pessoas querem, né? Mas eu só faço jogar a discussão ali. Eu jogo a sentiu na roda. Então, assim, eu acho Jogou também... a semente, quem pegar, pegou, né? Exatamente, exatamente. Eu acho também que, assim, não importa o quão você for engajado em todos os assuntos, sempre vai ter alguma coisa que você não vai saber, que você vai estar disseminando preconceito. Então, assim,
a gente colocando esses assuntos mesmo em quem já procura melhorar, assim, socialmente, é legal, sabe? Então, pega essa discussão, planta essa sementinha e as pessoas que discutam ali, sabe? Deixa para elas, né? Você já está pensando no próximo, né? Já está vendo Uhum, o que vai fazer depois, né? uhum. E vocês acham que todo hater é um lover? É um, Existem, é um quê? Desculpa. quando um lover, um amante, assim, Ah, ele te sim, sim, ama, ao sim. invés de ele te odiar, ele te ama. Hum, Vocês acham que ele tá. Porque o hater, ele fica ali, né? Ele podia não estar ali, uhum, mas ele cavuca, ele assiste, ele, né? Ele uhum. comenta. Para o algoritmo, ele tá engajando, né? Exatamente. Não é? E a gente vai achar, né? Tem sempre seus prós e contras. E eu já vi algumas entrevistas sobre artigos, enfim, sobre isso, é, falando que na verdade essas pessoas elas te amam porque elas seguem você em todo canto que você vai, né? Não é possível que isso seja só raiva, né? E o que vocês pensam sobre esses seres curiosos da internet? Ali não acho que eles são lovers. Eu adoraria até ler esse texto para ver a respeito disso, sobre essa reflexão, porque Boa. eu não acho que eles são lovers. Eu sinto que o hater é uma pessoa. E não precisa nem ser o hater desses que eu citei, de falar coisas que ele não sabe, tipo, me chamar de comunista ou marmita de político. Não é nem isso, assim. Isso já. Eu também falo daquelas pessoas que pegam e escrevem assim: nossa, que sem graça esse vídeo. Sabe? Tipo, cara, se você achou o vídeo sem graça, só dá scroll pra baixo e parte pro outro post. Você para, comenta. Eu acho que é uma pessoa que tá amargurada por algum motivo na vida dela, ela tá ressentida por alguma coisa, tá namorada, tá menstruada, tá levando um pé da bunda, sei lá. E aí ela comenta pra tentar extravasar, tentar transferir pra alguém, não sei, de verdade. E eu entendo, porque às vezes eu faço isso, às vezes eu me vejo fazendo isso. Aí tem uma frase que é muito maravilhosa, que sei lá de quem é, gente. Às vezes a frase é de alguém muito famoso, eu vou estar aqui cometendo uma gafe, que eu não sei se é do Bom, vamos Dalai lá. Lama Pode ser ou se é Albert do. Einstein ou Clarice Lispector, né? Então, assim, de alguma dessas vai ser, né? Então, Ou tudo Will bem. Vai. Smith. Exato. Não, Ah, ó, com não, certeza, é isso. é assim, quando você. Quando você tem. Quando você. Isso, é verdade, se aplica. A frase é sobre qualquer coisa na vida. Quando você vai falar qualquer coisa. Mas eu acho que na internet é mais importante ainda. Quando você vai falar, você tem que fazer 3 perguntas. É gentil? É gentil? É necessário? E é verdade? São 3 coisas que você tem que se perguntar. É gentil? É verdade? É necessário? Se pergunta isso e aí você escreve ou não, sabe? E aí, quando eu comecei a fazer esse exercício, eu comecei a ficar mais em paz comigo mesma. Às vezes eu acho que eu tenho razão. Tipo assim, eu tô a fim de xingar algum político no Twitter que falou alguma bosta, mas aí eu pergunto, eu falo é necessário? Aí eu saio, vou viver minha vida e fico mais feliz, entendeu? É isso. Sim. Vale Kaique, a você pena, né? tem. Vale a pena ou não? Exato. Ter razão ou ser feliz, né? São essas perguntas filosóficas da atualidade. Ô, Kaique, você tá com quantos anos? 16 ainda? 17? 16 anos. Fiz 16 16 mês anos. retrasado. Uhum. Ai, que saudade, não é, Maria? Não dá uma saudade? Olha, eu não tenho saudade dos meus 16 Não, anos. não tem. Não. Não. Eu juro que eu fui muito feliz nessa época, mas o Kaique é maravilhoso. Eu não era tão incrível quanto o Kaique também. Que isso? Mas, Kaique, a gente tende a falar muito que eu acho que hoje em dia, não sei, né, se é a minha bolha também, mas a gente um pouco mais velho ou mais velhos tendem a falar que jovens ficam distantes da política, não se interessam por assuntos da política, né? Queria saber se você sabe a composição da sua audiência, né? E se você acha que você está promovendo esse conteúdo, esse assunto mais nessa sua geração.
Cara, se eu te disser que o meu público, ele é majoritariamente dos 24 aos 35 anos, acredita? É, porque É, assim, mesmo cada vez mais as pessoas mais jovens estão engajadas nisso, eu acho que inclusive agora é quase impossível você não estar engajado em assunto assim, sabe? Porque o que a gente está vivendo tá super intenso, né? Então, assim, meu público, ele é muito mais adulto e eu acho que eu termino, sim, levando essa discussão para pessoas da minha idade, porque mesmo os adultos sendo a maioria, ainda tem pessoas jovens que me seguem. Mas assim, eu tenho esperança de que cada vez mais as pessoas mais novas se engajem nesses assuntos, porque é muito importante e são as pessoas que vão votar no futuro, né? E vão ter a mente mais aberta, eu espero. Mas assim, a gente ainda está caminhando para lá, sabe? Não é 100%, mas é como você falou, na minha bolha, super é todo mundo falando sobre isso o tempo inteiro. Então, se eu estou em ligação com meus amigos, a gente literalmente vai falar sobre os assuntos sociais assim, normalmente como se eu estivesse falando, ah, gente, tô comendo pão. Ao mesmo tempo que eu vou falar, ah, gente, racismo reverso não existe não, né, gente? Tipo, é um assunto corriqueiro, sabe, pra gente, é a coisa mais normal do mundo. Então, assim, eu acho que esses assuntos cada vez mais vão sendo menos sensíveis de se falar e mais comuns e tentar desconstruir, assim, cada pessoa, sabe? Então, é esse o perfil do demais. meu público. É esse o perfil do meu público. E dos meus haters é o contrário disso, sabe? Às vezes são pessoas da minha idade que não ligam, ou que têm a opinião oposta, ou homem, branco, adulto, sei lá, enfim, já sabe como é que É, é. pessoas que precisam aprender com você e talvez não queiram. É, Uhum. mas é muito interessante, porque a gente também tem uma diversidade de idades, né? Tem a nossa voz aqui da produção, às vezes ela solta umas músicas aqui e a gente não consegue ignorar. Então, às vezes, né? Mas tá Que tudo bom, achei bem, que era eu né? ficando louca. Não, não é. Tá tudo certo. É, a gente está aqui nessa diversidade de idades e eu acho que o que precisa acabar é exatamente isso de mais novos aprendem com mais velhos, né? E a gente vai seguindo uma linha reta. Linhas retas nunca existiram, essas linhas retas. A nossa vida nunca foi uma linha reta, não vai ser também, principalmente agora. Olha aí essa montanha russa, né? E é assim um presente poder aprender com gerações mais novas, pessoas mais novas, né? E poder trocar é o mais rico dessa vida, gente. Então é por isso que eu falo que é uma honra estar aqui e tudo mais. Mas eu também, você falou assim, às vezes tem temas sensíveis e tal. Tem temas que vocês não falam? Que vocês preferem não fazer a Glória Pires? Não sou capaz de opinar? Eu acho que tem muitos temas, né, que eu não me sinto apta a falar, não me sinto pronta. Inclusive, esse vídeo que eu fiz agora em parceria com o Marcos Oliveira sobre racismo, foi a primeira vez que eu fiz justamente alguma coisa focada na questão racial, porque ele é negro, porque foi ele que escreveu o texto e veio com esse convite. Gente, socorro, não tô conseguindo. As pessoas que estão assistindo a gente precisam saber que tem uma pessoa cantando no nosso ouvido. Tem. Gente, Tem uma pessoa cantando e eu vou produção do explicar. festival, por favor. Eu vou explicar. Tem a produção do festival. A gente está em casa. Eu estou na minha casa, a Maria na casa dela, Kaique na casa dele. E tem uma produção do Festival Pet num estúdio aqui em São Paulo. E eu ia para o estúdio hoje. E aí me falaram assim, Raquel, não vai dar, porque o estúdio vai estar ocupado por uma banda que vai ensaiar e vai gravar. E a gente aqui no nosso áudio, que é o fone de ouvido nosso mesmo, a gente está ouvindo alguém cantando. Muito bem, loucamente, inclusive, a pessoa maravilhoso. tá arrasando, inclusive. Tá arrasando. Essa pessoa ela tá cantando maravilhosamente bem, mas assim, é difícil falar com ela É cantando muito aqui no nosso difícil, ouvido. é muito difícil. Tá um pouco mas, difícil, sim. Mas seguindo, Vamos que eu lá. tava falando? O que eu falei agora? Eu tava falando? Você estava falando do... eu te fiz uma pergunta sobre temas sensíveis. Tem isso, alguma temas coisa sensíveis. que você não fala e você estava falando do seu vídeo com...
né? No Isso, último. obrigada, Gênia Raquel, lembrou. Não, sobre a questão racial, como branca, eu sentia que eu não... Claro que a gente, sobre questões raciais, todo mundo tem que falar, não é são só pessoas negras que têm que falar sobre questões raciais, pelo contrário, ainda mais racismo, né? Mas eu falava um pouco nos meus vídeos, mas não fazia um vídeo só sobre isso, então foi muito interessante fazer agora, porque eu vi como é bem-vindo, sabe? Uhum. E também, às vezes, eu fico com medo dessa coisa do cancelamento, que é uma coisa tão atual, que às vezes vira e mexe, ai, tal pessoa foi tão cancelada. Eu sei que isso também é uma coisa meio... O que é cancelamento, afinal, né? Afinal de contas, as pessoas continuam existindo, não é tipo Thanos, que faz assim, a pessoa para de existir. Não, a pessoa continua existindo, ela só é criticada, às vezes, por uma cagada que ela falou, então beleza. Só que eu tenho um pouco de medo, às vezes, de... às vezes, na melhor das intenções, ofender alguma pessoa. Então, por exemplo, quando eu fiz um vídeo que eu faço uma argila, assim, de skincare, e aí eu falo, essa aqui tem a textura... Essa aqui tem a textura da lama de Brumadinho. Que daí eu faço uma crítica à Vale. Eu fiquei com medo de ofender as pessoas, as famílias das vítimas, sabe? Porque é uma coisa recente. Obviamente eu quero chamar a atenção para esse assunto, mas eu não quero ofender ninguém. Então, sempre eu acho que é essa uma linha tênue, assim. Não, é isso que ela falou, cara. É mais não falar sobre o que a gente não se sente pronto ainda, sabe? Porque eu, pelo menos, ainda tenho 16 anos, eu não tenho credibilidade para falar sobre muita coisa. Então, eu tento falar mais sobre o que eu vivo, né? Tipo, principalmente pautas raciais, e sempre perguntar para as outras pessoas se está tudo bem de gravar sobre aquilo, sabe? Então, por exemplo, tem várias pessoas que fazem vídeos na mesma pegada que os nossos, sabe? Por exemplo, Vicky Panunzio, Laurinha Pace. Então, assim, que são áudios que surgem, por exemplo, e o assunto principal vai ser feminismo, eu vou me segurar e vou falar, não, com certeza elas vão gravar sobre isso, elas têm muito mais credibilidade para falar sobre isso, e vai assim, sabe? Eu acho que se a gente tem um propósito, né, de passar a mensagem, menos do que likes e compartilhamentos, a gente vai deixar cada um falar do que se sente mais confortável e tem credibilidade para falar, sabe? Então, assim, cada vez mais a gente vai tentando aprender sobre esses assuntos, mas são muitos, e é isso, sabe? Eu só me seguro para não falar sobre o que eu não sei, sobre o que eu não vivo, sobre o que eu não estudei sobre. Então, é isso, sabe? Eu acho que eu vou falando mais Tá tudo bem se segurar, né? Tá tudo bem se segurar. Exatamente. A gente não precisa abraçar todo o mundo inteiro e terminar não fazendo nada, sabe? Efetivo. É isso. Não precisa ter opinião para tudo só porque você tem muitas já opiniões e posta vários vídeos, né? E eu acho, eu assim, se puder dar aqui minha humilde opinião, assim, Maria, por exemplo, quando encontrou um tema difícil ou que foi sensível, fez junto com, né? Junto com. E aí você traz, deve ganhar em roteiro, deve ganhar, né? Ganha muito, né? Então também de perceber que apesar de, tô em casa sozinha, isolamento, não tá sozinha. Se bater, oi, e aí, vamos, né? Como é que é? Querem fazer? O que você acha? Faz comigo, né? Também é por aí, né? A coisa de começar a se juntar. Inclusive, eu tenho muitas mensagens aqui já perguntando quando vai ser o feat Maria Kaique, Kaique Maria. Então, Tô já preparado. vamos organizar. Me sinto pronto. Né? Tô pronto. Me sinto pronta, gente. Socorro. A gente já falou disso antes de começar a live, inclusive. A gente já falou que vai rolar. A gente não sabe como, mas vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Pessoal, deixa eu procurar aqui no meu roteiro, que eu fiz aqui algumas perguntas, mas vamos lá. Se a gente falar de futuro, sociedade, né? A blogueirinha do fim do mundo é uma
uma crítica, uma provocação. Será que a gente precisa estar tão inundado assim de perfis de beleza, skincare, quando o mundo está derretendo socialmente, né? Será que a gente precisa de tanta declaração, né, dos nossos políticos, né, de pessoas famosas, sem parar para pensar e falar o que essa pessoa está falando? Por que a gente está fazendo está abrindo para tantas declarações e poucas reflexões, né? Vocês acham que se a gente... Queria a opinião de vocês sobre mais perfis como os de vocês, que propõem essa reflexão, resulta numa internet mais reflexiva, numa sociedade mais atenta? Ou do jeito que tá bom? Eu acho que essa é uma das coisas boas da internet, né? Ela possibilita tudo. Então, pode existir tanto perfis como os nossos, como perfis de pessoas que produzem um conteúdo que eu não me interesso e que eu não vou consumir, mas tem um tanto de gente que vai. Então, todo mundo encontra o seu nicho. Eu acho isso bem maravilhoso, assim. Eu acho maravilhoso. Eu acho que isso gera uma tendência das pessoas cada vez ficarem mais fechadas em suas bolhas. Essa coisa que a gente já até falou do algoritmo, o perigo disso é a pessoa... Por exemplo, hoje, quando uma pessoa entra numa pira de fake news, é muito difícil ela entender que é fake news, já que todo mundo que ela interage nas redes sociais acredita nas mesmas coisas que ela, sabe? Por exemplo, que a vacina é chinesa e que vai colocar um chip dentro da gente pra gente ser manipulado pelo Bill Gates com 5... Assim, tem um grupo de pessoas que realmente acreditam nisso, ficam compartilhando notícias falsas e elas se alimentam disso. Então, isso é um problema da internet também. Mas também tem pessoas que acreditam que vacina é boa, que fascismo é ruim, que é a minha bolha, que é a bolha mais legal do mundo. Então, assim, é um risco, mas também tem as suas qualidades. Exatamente. Eu acho que, assim, a internet tem espaço para tudo, sabe? Eu só acho que no momento que a gente está agora, eu acho que o mais esperável é que as pessoas se tanto posicionem quanto pelo menos falem da forma que se acha confortável, sabe? Então, se eu e Maria a gente se acha confortável de sentar para gravar e falar ironicamente, assim, a gente vai passar a mensagem que tá na nossa cabeça. Mas se outra pessoa só quer, tipo, fazer um tweetzinho, sabe, no meio de todo o conteúdo de maquiagem que a pessoa fala, de futebol, de esporte, seria legal também, sabe, para espalhar isso em todas as bolhas, porque eu acho que não vai ser muito efetivo que fique só na nossa o tempo inteiro, embora a nossa seja a mais legal do mundo. Não, isso eu concordo, tipo, tanto que eu não escolhi uma blogueirinha à toa, assim, também é uma provocação às blogueirinhas que muitas vezes não falam nada de política, assim, e não é nem só a política institucional, partidária, sabe, não é nem só isso, mas, por exemplo, quando acontece algum evento, por exemplo, esse homem negro que foi morto espancado pelo Carrefour na sexta-feira, todo mundo falando disso, pelo menos na minha timeline só se falava disso, e ainda bem, porque isso não pode passar desapercebido, a gente não pode normalizar uma coisa dessas. E aí você vai na página de muitas blogueiras que tem um alcance imenso, que tem milhões de seguidores, literalmente, e não se fala um A sobre o assunto. É quase como é como se não tivesse acontecido. Ou não souberam, ou isso não afeta em nada a vida delas, o conteúdo delas, o humor delas. Sabe, eu e o Marcos, a gente fez esse vídeo sobre a reparação histórica para postar no Dia da Consciência Negra. Quando chegou o dia e só se falava disso, eu falei, Marcos, não tem clima nenhum, a gente não tem que postar vídeo de humor nenhum, tem dia que não dá pra fazer humor, tem dia que só dá pra falar sério, e não vamos postar, e ele falou, óbvio, tipo, então, e enquanto tem gente que vê a notícia ou fica sabendo, sei lá, e no minuto seguinte posta porque foda-se, para essas pessoas não muda nada, não tem clima pra seguir a vida normalmente, e isso me incomoda, sinceramente, isso me incomoda. Eu sou extremamente crítica a essa apatia e essa dessensibilização das pessoas. É tipo, caramba, como assim? Qual momento você parou de se importar, sabe? E, enfim, não é que é para falar de tudo, não dá para falar de tudo, mas também, assim,
quando acontece alguma coisa muito determinante, não te toca, eu acho isso bem significativo também. Uhum, tudo, exatamente. Cirúrgica, cirúrgica. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eita, meu Deus. Tá, aconteceu a mesma coisa comigo. Uma marca me chamou para falar sobre representatividade em época de Natal e era para postar no Dia da Consciência Negra. Aconteceu aquilo, a marca falou na mesma hora, a gente não tá em clima de nem desvirtuar do assunto principal, sabe? Do dia, do momento. Então a gente terminou postando essa segunda, ou foi essa terça. Então, assim, é isso, cara. É uma coisa que aconteceu e o Brasil todo, pelo menos a minha bolha do Twitter toda, parou. E todo mundo deveria ter parado, sabe? Deveria ter fechado nesse assunto e começado a falar sobre, eu, pelo menos, mostrar o que aconteceu pro seu público, pro seu nicho, sabe? É tudo isso que Maria falou. Exatamente, concordo 100%. É. Mas olha só, o que vocês falaram, né? Enquanto tem os apáticos, tem marcas, né? Tem empresas que já estão sacando que a mensagem que eles querem passar para o mundo não é a mais importante, né? Quando um acontecimento tão simbólico logo naquela data, né? Isso foi assim que foi para mim o choque, né? Além da violência da coisa, óbvio. Mas, como o Kaique falou, né, estamos num processo, começamos, né, ainda vai ter um tempo, talvez a gente já esteja caminhando, né? Eu sou da esperança. Mas, para a gente finalizar aqui, vocês ouviram, você que está em casa não, mas a gente ouviu a nossa voz da consciência dando tempo para a gente. O nome desse painel é Rir para Não Chorar, né? E aí vocês levantaram essa bola rapidamente agora. Qual é esse limite, né, do humor? A gente passou muito tempo aqui falando como é necessário ver por uma outra perspectiva, expandir assuntos, tópicos nos nossos próprios grupos, e se isso começar a se expandir para outras bolhas, né? Se a gente pudesse pegar um alfinete, né, e ir furando assim, para outras bolhas, e também já chegando aí em marcas, né, que movimentam muita coisa na nossa sociedade hoje, e tem um papel muito mais relevante do que as próprias instituições no país. Duas perguntas para a gente terminar. Tem alguma certa culpa nesse rir para não chorar? Assim, caramba, será que eu estou fazendo isso no momento certo? Será que é legal, né? Teve uma discussão recente na minha bolha do Twitter que foi assim: mulheres, parem, não se sintam culpadas de falar que alguma coisa boa aconteceu com vocês, né? Na vida profissional, na vida pessoal, porque apesar da gente estar vivendo todo esse momento, né, é alguma coisa que vai fazer diferença na sua vida, isso vai mudar a sua perspectiva. Então, isso é bom, comemore, tudo bem, né? Tudo bem rir, até quando tudo bem rir, e queria a percepção pessoal de vocês, assim. Bom, eu acho que sim, às vezes eu sinto culpa. Eu acho que culpa é uma coisa que um sentimento que anda muito de mãos dadas com as mulheres, né? Acho que todo mundo, claro, é um sentimento humano, mas as mulheres às vezes carregam muita culpa, né? Então eu acho que sim, vem também com culpa. Aconteceu de eu postar um vídeo e no mesmo vídeo morreu um jornalista de Covid e muita gente próxima minha conhecia ele. Eu já tinha interagido com ele nas redes sociais, ele tinha elogiado um vídeo meu 2 meses atrás, e falei, cara, eu não quero gente rindo hoje, eu tô triste também, não quero ficar promovendo risadas, e tudo bem, assim, eu poderia também não sentir isso, falar, gente, é um dia tão difícil que então pelo menos eu vou postar esse vídeo para distrair as pessoas, sei lá. Mas eu não senti vontade e eu apaguei o vídeo e fui postar outros dias depois. Então, isso acontece, assim, comigo.
É que é louco isso, porque eu não acho que os meus vídeos... Claro que eu uso do humor, claro, do deboche, principalmente, da ironia, assim, mas eu não considero meus vídeos tão engraçados, assim. Eu não acho que você vê o tanto do meu vídeo pra morrer de dar risada. Eu acho que... Eu tenho a impressão que os meus vídeos têm uma outra função. Eu gostaria que eles tivessem uma outra função, que é chamar atenção para... Às vezes, por exemplo, eu fiz 2 vídeos falando sobre os filtros das redes sociais e um falando sobre a indústria da beleza, sobre questões sociais, principalmente no universo das mulheres, que é muito para gerar reflexão, assim, coisas que eu também passo por isso. Ou às vezes chamar atenção para, por exemplo, coisas que o Bolsonaro falou há 2 anos, só que ele fala tantos absurdos que a gente acaba normalizando, e aí eu trago frases que ele falou ano passado pra gente lembrar, nossa, ele já falou isso, né? Pode crer. Então é mais esse o objetivo do meu vídeo. O humor funciona para mim quase como você falou logo no início, o humor como combustível de reflexão. Para mim também para mim o humor é um jeito que eu extravaso às vezes minha raiva também. É muito louco, porque eu tenho raiva das coisas que eu tô falando, sabe? Então, é isso. Acho que eu respondi a sua pergunta. Cara, é exatamente isso. É exatamente isso. Eu até fiquei mais reconfortado agora que você falou que o objetivo principal dos seus vídeos não é de dar gargalhadas, sabe? Embora eu dê. Mas, assim, os meus vídeos também não, sabe? Também não. Às vezes vem até hate falando, humor. Tipo, querendo zoar, sabe? Menosprezar. Mas é literalmente isso. Às vezes é só a nossa forma de criticar o que a gente quer ali no momento, sabe? Então, assim, não é pra dar gargalhadas, até porque esse papel aí tá, sei lá, pessoas de vídeos mais leves, sabe? Tipo, sei lá, Pequena Lô, sabe? Que eu amo com todas as forças. Então, assim, é exatamente isso. Eu acho que, respondendo a pergunta de Raquel, por exemplo, eu sempre dublo os áudios que estão ali rolando no Twitter, no Instagram, e as pessoas estão me pedindo. E teve uma época que eu acho que foi Regina Duarte, se não me engano, que na entrevista lá, tipo, menosprezou, tipo, a época da ditadura. E isso é uma coisa tão recente, sabe? Todo mundo queria tanto que eu gravasse, mas eu falei, não, gente, isso aqui não é pra rir, sabe? Nem pra, tipo, criticar com forma de humor. É mais pra gente, tipo, só assistir aquilo e, tipo, com vontade de chorar, sabe? Então, assim, por exemplo, fazer, tipo, o Bruno Sartori, que ele também faz críticas através do humor, e ele fez um vídeo ali, tipo, que não era pra rir, sabe? Era mais pra, tipo, uma crítica bem top mesmo, sabe? Então eu acho que essa é a medida que a gente tem, sabe? Se vai ser um gatilho, né? Tipo, fora do meme, pra muita gente já não é mais engraçado, né? Eu acho que é isso. Muito bom. Essa é a beleza da coisa, né? Se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo que eu passei junto com vocês, é que a gente não pode... É tão batida essa expressão, mas assim, quanto mais a gente tenta colocar em caixinhas ou buscar alguma segmentação já conhecida, né, pro que tem de novo aí, né? Vocês falaram, poxa, eu nem acho o meu conteúdo, os meus vídeos engraçados. Por que a gente classifica como humor, então? Né? Porque a gente não sabe como classificar. Então, se é novo, por que a gente não pensa nesse nome novo? Né? A gente está entrando nessa novo jeito de conviver, de pensar, de conversar. A gente vai ter que entender daqui para frente como é que a gente vê os amigos, né? Até sair vacina, como é que a gente não fica tão preso aos martírios ou às angústias que a tela traz para a gente, né? Pessoas que passam muito tempo na tela ficam, né, com essa angústia de falta de toque, falta de gente, né? Isso é virtual ou real, né? E a gente está tentando usar coisas, nomes, significados lá de trás, né? É tão sintomático isso, porque parece que a gente quer voltar, né? E não, a gente está construindo novo. Será? Será que a gente está mesmo? Eu fico sempre me questionando isso, né? E o que vocês me ensinaram, e tomara que, além desse, muitos ensinamentos para a comunidade do PET que está assistindo a gente,
como é que a gente vai categorizar? Será que a gente precisa categorizar, né? É humor ou não é? É rir para não chorar? Será que é rir para não chorar ou pensar para não chorar? O que faz a gente não chorar é a gente pensar, né? Chorar tem tristeza, tem raiva, tem desespero, tem falta de perspectiva. Pensar traz reflexão, traz ação, traz inspiração, criação, e tudo tem a palavra ação, né? Que é o que a gente tem que fazer e se responsabilizar por ela, né? Então, bom, eu gostaria de agradecer a presença virtual de vocês, mas levo muito concretamente um sentimento maravilhoso de alegria e aprendizado, de verdade. Fiquei honrada quando recebi esse convite. Você topa? Óbvio que eu topo. E espero falar com vocês em breve, no futuro, seja qual futuro for. E muito obrigada ao Pet. Maria, Kaique, se vocês quiserem dar um tchau, fiquem à vontade aí antes da gente fechar. E muito obrigada. Hoje é o último dia do Festival Pet. Espero que você tenha curtido todos esses dias de conteúdo aqui no nosso site, em todas as nossas salas, nesse formato totalmente digital. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência também nesse formato novo, e a gente se vê na próxima edição. Tchau! Tchau, gente! Down around the corner, half a mile from here, see them long things run, and I watch them disappear without love. Where would you be now? Without love. Well, the pistons keep on turning, and the wheels go round and round. Nenhum detalhe é pequeno demais para quem é apaixonado por cerveja. Isso é qualidade artesanal. Eisenbahn. Aprecie com moderação. Hoje em dia, existe um jeito novo pra tudo. Pra voltar pra casa de carro, pra ouvir a playlist predileta, assistir aos nossos programas favoritos e até pra estar perto dos amigos. Com a nossa alimentação, não é diferente. Dá pra continuar saboreando o que a gente mais gosta, só que de um jeito novo. Por isso, a Seara, a empresa que mais inova no setor de alimentos, acaba de criar a linha Incrível Seara, a única com a exclusiva Biomolécula I, capaz de trazer todo o delicioso sabor e textura de carne para pratos 100% vegetais. Linha Incrível Seara, um jeito novo de sentir sabores incríveis.